escola pública tem voz. Está no ar o programa Sim TV. Informativo Sim TV. Bom dia, telespectadores do programa Sim TV. Hoje é sábado, 11 de abril de 2015. Este programa é uma produção do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, Sintep, subsede de Cuiabá. E vamos às informações da Rede Municipal de Ensino. Concurso público. A direção do Sintep, subsede de Cuiabá, já se reuniu-se com gestores da Secretaria de Gestão da atual administração para buscar uma definitiva solução para alguns impasses que impediam a conclusão do edital do concurso público. Superado o impasse, a comissão tem a partir de agora o compromisso de tomar as medidas cabíveis para a publicação do edital do certame. Conforme decisão, serão abertas mais de 3.000 vagas para preenchimento dos cargos estabelecidos na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação. Os interessados devem ficar atentos para o período de inscrição. Publicação de processos. A direção do Sintep subsede de Cuiabá vem sistematicamente cobrando da Secretaria de Gestão do município de Cuiabá uma maior celeridade nas análises dos processos de elevação de nível e licenças-prêmio dos trabalhadores da educação. Para acabar com tamanha morosidade, a Secretaria de Gestão assumiu o compromisso de transferir para a Secretaria Municipal de Educação as análises dos referidos processos. E vamos às informações da Rede Estadual de Ensino. Concurso público. Atendendo à reivindicação do Sintep, o governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Educação, instituiu a comissão que deverá fazer o levantamento de vagas livres que deverão ser preenchidos pelo próximo concurso público que ocorrerá ainda neste ano de 2015. Compõe a comissão representantes das Secretarias Estadual de Educação, Administração e Sintep Mato Grosso. Programa Pró-Funcionário. A direção do Sintep orienta os funcionários que concluíram o programa Pró-Funcionário para solicitarem o enquadramento definitivo com apenas o histórico escolar, conforme determinação da SEDUC. É importante observar que o novo salário conta a partir da data em que o processo é protocolado na Secretaria de Educação. Para solicitar o diploma de conclusão do curso, os funcionários devem procurar pessoalmente a Secretaria do IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, a partir do dia 15 de abril. Conforme informações daquele instituto, o documento ficará pronto no prazo de 45 dias após a solicitação. Outras informações, acesse o nosso site sintepcba.org.br. Não saia daí, porque nós vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos. Você se lembra dos seus sonhos de criança? O que você sonhava ser? Jogador? Soldado? Uma médica? Um modelo? E agora? O que quer ser? Do que você se tornou? Não deixe que as drogas respondam por você. Se oriente. A vida é o maior barato. Planejando a educação. Olá, bom dia. A escola pública brasileira não está imune
a desestruturação das famílias e a violência que assola o país. Isto acaba dificultando de sobremaneira o trabalho dos gestores, dos professores, dos funcionários das nossas escolas. Mas hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui neste programa um professor que, como diretor, como gestor de algumas das escolas públicas do estado de Mato Grosso, tem colhido um grande êxito. Eu falo do professor Dimas Antônio. Ele é o nosso entrevistado nesta manhã de sábado. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho que ele vem desenvolvendo e já desenvolveu nas escolas por onde passou, como diretor. Participa desta entrevista a professora Helena Maria Bortolo, diretora do Sintep Subsede Cuiabá. Professora Helena, bom dia. Bom dia, Gilson Romeu, bom dia, professor Dimas, e bom dia você que está assistindo o programa Sim TV. Professor Dimas, você já foi diretor de algumas escolas no município de Cuiabá. E, até certo ponto, você foi bem sucedido nesta função. Existe uma receita para colher estes êxitos? Bom dia. Bom dia, Gilson, bom dia, Helena, bom dia a quem nos assiste. É um prazer estar aqui no programa Sim TV. Bem, Gilson, a questão da gestão escolar, né, como eu falava em off aqui a vocês, envolve os 4 parâmetros, né, que eu imagino que deve alicerçar toda boa educação, né? Família, aluno, professores e gestão, né? E a gente precisa tentar reunir, né, esses 4 segmentos para a gente buscar uma autonomia, entre aspas, porque a escola pública a gente quase nunca realmente a gente tem essa autonomia, mas a gente precisa tentar buscar isso para que você possa construir um caminho a ser trilhado, né? Com muita dificuldade, mas assim, com firmeza e tendo coerência, eu acho que você consegue realmente uma boa gestão. Dimas, na sua avaliação, o êxito da educação é em função do trabalho coletivo da unidade escolar. Neste trabalho que você tem desenvolvido nas unidades de ensino, qual é o desafio a ser enfrentado? O desafio torno a frisar para você, é o conjunto. Eu poderia dizer para você que é a violência, né, que é a falta da estrutura física, né, que é a falta de estrutura familiar, mas é realmente o conjunto, né, porque a escola em si, né, ela se divide no abstrato e no concreto, né? O abstrato é aquele que a escola pode ofertar para o aluno, né? Aquilo que os professores, a gestão e até a portaria pode dar para o aluno, né? E a questão física é muito importante, porque se o aluno chega na escola também, ele já não encontra um bom ambiente, né? Não tem uma água saudável, né? Não tem uma sala agradável, né? Isso já prejudica de uma forma total. Mas se a gente tiver que escolher entre essas ações, assim, o que realmente é mais difícil de tocar na escola é a falta da estrutura familiar. É impressionante como isso acaba refletindo dentro da escola. Porque os alunos, né, a gente precisa entender o seguinte, o aluno ele passa 4 horas dentro da escola. O dia tem 24. 4 horas dentro da escola, Gilson, e 20 em casa. Correto? Então ele sai de casa, às vezes a mãe não tá pro serviço, ele fica com a avó, ou fica na rua, ou fica com um amiguinho, ou fica no vizinho. Então ele sai de lá todo, sabe, elétrico, e ele chega na escola, ele tá pronto para dar andamento àquela energia que ele traz da escola. E a escola, tudo bem, né, que a gente tem que tratar o aluno bem, mas ali é um centro de estudo, é um centro de concentração, e às vezes ele não consegue, por causa, né, da ambientação que ele possui na casa dele. Você é diretor da Escola Estadual Epaminondas. É uma grande escola e está situada num bairro popular. Eu quero saber como é que você lida com a questão das drogas na sua unidade escolar. Essa é uma das maiores mazelas que nós temos no país, né, Gilson e Helena?
E é realmente muito difícil. E está presente nas escolas, né? Está presente. Nossa, e parece que nasce nas escolas, né? Parece que nasce nas escolas, porque a gente conversa com os pais e parece que os pais nunca sabem que os filhos usam drogas em casa, né? Eles acham que começou a usar na escola. Mas eu me baseio na pedagogia do amor, né? Que eu sempre chamo de pedagogia do amor. É uma semana, todo início do ano, é uma semana a gente trabalhando com os alunos na conversa, no diálogo. Porque é o princípio de tudo, né, Helena? Você primeiro, para educar o filho, você não pode jamais ir dando uma chinelada nele sem dizer para ele que ele não pode pegar aquele copo de vidro que está em cima da estante, não é assim? Então é a mesma coisa na escola, é uma semana de pedagogia do amor. Conversando, né, explicando para eles, fazendo palestra, fazendo vídeos, fixando reportagem nos quadros murais, né? Depois de uma semana, né, aí que a gente começa a cobrar. Bom, essa cobrança vem primeiramente advertência verbal, depois advertência por escrito, depois suspensão. A partir da terceira suspensão, nós fazemos a ficha FICAI, né, e enviamos para o Conselho Tutelar. Ocorre que, como eu já havia falado para a Helena, conversando para você, que a demanda é muito grande, eu acredito, nos conselhos tutelares, que eles não conseguem resolver praticamente nada. De 10, 20 que você manda para eles, ofícios, né? Eles respondem mas também a gente tem que entender que são todas as escolas e, às vezes, trabalhando com problemas maiores. Mas aí, a partir do momento que você envia para o conselho tutelar, o conselho não te retorna, bom, aí só te resta uma alternativa, que é o que a gente faz. Não sei se é o correto, que a lei permite, mas a gente faz assim, chama os pais e convida para que o menino seja tirado, ou a menina, ou a criança, enfim, o aluno seja tirado e levado para um ambiente diferente, né? Até porque, para ele sair daquele ambiente, de repente ele vai para um ambiente diferente, ele se sente, né, mais inibido para começar, né, a praticar esses atos ilícitos novamente, ok? Então, é mais ou menos por aí, né? E eu sou bem tradicional, Gilson. Eu sou daquele tempo antigo, eu sou brincalhão, os alunos me conhecem, tal, mas eu sou bem tradicional. Eu falo para os pais mesmo, infelizmente não dá. Gostaria que o senhor tirasse seu filho, nós não podemos mais garantir a integridade física dele aqui dentro, porque ele é violento, né? Ele agride os colegas, agride o professor e às vezes chega a xingar policiais. É complicado. Então, a partir desse momento, é melhor você tomar uma atitude antes que isso aconteça dentro da sua escola, né? E às vezes até com o próprio gestor. E os pais entendem essa atitude? Olha, eu diria que 95%. Nessa vida minha pública aí na gestão escolar, eu não tive mais do que 5 pais que não quiseram tirar os filhos. Todos aceitaram a argumentação. Até porque eles também entendem, né, que o problema não é só nosso. Né? O problema vem da casa dele, né? O aluno, como eu já disse, ele tem um tempo mínimo de, sei lá, de 20% do dia da escola, das horas do dia, 24 horas, né, que ele passa na escola, o resto é em casa. Então nós não podemos, né? Nós não temos psicólogo, nós não temos assistente social, nós não temos um amparo ali para conversar com o aluno. É o professor e coordenação. Não temos esse elo do meio ali que seria essencial um psicólogo para pegar esse aluno, conversar com ele, um assistente social naquele meio ali. Quando ele sai da sala de aula ou ele está indo para a coordenação ali, tinha que ter uma outra via para que ele pudesse ter um amparo. Porque a gente entende também, né? Porque os pais às vezes não têm condições de cuidar dos filhos. Mas a escola não pode arcar com toda essa responsabilidade. Dimas, nesses anos todos, na função de gestor das escolas públicas, qual a sua avaliação em relação à ação da Secretaria Estadual de Educação? Nós sabemos, Helena, que existe um órgão na SEDUC que dá esse apoio, né, no que tange a questão das drogas, da violência na escola. Entretanto, parece que não é o suficiente, né? Eu acho que pela quantidade de escolas, mais de 75 escolas, se não me falha a memória, né?
e que eles têm que dar o suporte. Então, acho que eles priorizam mais essa questão quando a escola tem mais violência, né, ou tem mais dependentes químicos. No caso da nossa escola, quando a gente pega, também é assim, né? Só que a gente tenta fazer essa união, como eu disse no início do programa, aí, de juntar as 4 forças, né, para poder construir uma autonomia. E aí a gente consegue já ir controlando melhor, né? Mas a gente sabe que existem outras escolas, e eu agora ali no Epaminondas, que além da escola central, da sede, nós temos mais as salas anexas, as escolas do campo. Eu tenho problemas com droga nas escolas do campo. Aos 15 dias eu tive problema em um dos anexos, né, do aluno ir lá e a gente foi até o batalhão, pediu, conversamos com o comandante, e ele foi bem atencioso conosco e mandou as viaturas lá, resolveu-se o problema momentaneamente, né. Essa semana nós tivemos um outro problema de um outro anexo também, né, e que a gente está tentando sanar, mas é difícil porque o gestor é um só. No meu caso, eu tenho a sede e mais as salas anexas. Eu não posso estar, né, como é o mesmo período noturno que funciona as salas anexas, eu não posso estar em todas as salas anexas todos os dias, né? Mas eu acredito que seja a postura mesmo, né? Porque como que você adquire postura? Você adquire postura com firmeza, com credibilidade, né? Com a união, não é verdade? Com o coletivo. Porque não adianta, apesar de eu ser tradicional, né? Eu não sou, né, um Saddam Hussein, não sou um Fidel Castro, né? De impor as coisas. Primeiro eu consulto, depois a gente faz valer, né, para que a coisa funcione. Mas infelizmente ainda existe, né? Mas eu acredito que a postura, você pegar a questão da droga, é você conversar, né? Você falar para ele, ó, aqui não é o lugar, você é dependente, a gente respeita, entende as desestrutura familiar, mas aqui não é o lugar, né? Depois da igreja eu acredito que a escola seja o lugar de mais seriedade, não é verdade? Porque primeiro vem a igreja, depois a escola. Eu acho que é por aí. A sociedade brasileira, em geral, tem uma concepção de que o funcionalismo público deste país produz muito pouco. Eu quero saber se você vivencia esta realidade lá no chão da escola onde você é diretor. A gente se depara, às vezes, com esse tipo, mas tudo é postura do gestor. Mas isso é com um ou outro funcionário, um ou outro profissional, né? Porque a maioria é comprometido, né? Uma grande maioria são trabalhadores, né? E a gente sabe da realidade dos profissionais da educação, né? Que ficam muito doentes, né? Porque o estresse é muito grande. Então, não é porque, às vezes, o funcionário falta que ele é relapso, né? Né, por uma necessidade, enfim, mas a gente precisa trabalhar, né, com esse pensamento, com a postura de que se é um feriado na terça, nós trabalhamos na segunda, se é um feriado na quinta, nós temos que trabalhar na sexta, né, porque não dá para você ficar emendando e depois repor aula no sábado, porque aula no sábado, na verdade, não dá, aluno falta, aluno trabalha, ou às vezes o ônibus não tem o passe pro aluno, né? Enfim, a gente repor aula não é a mesma coisa que a gente trabalhar no dia a dia, né? Mas enfim, torno a dizer, isso não é uma realidade grande, massacrante no funcionalismo público. São alguns casos isolados que a gente precisa trabalhar, né, e combater, com postura, com coerência. Professor Dimas, eu quero, em nome do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, Sintep, subsede Cuiabá, agradecer a sua entrevista a este programa e parabenizá-lo pelo trabalho que você desenvolve na Escola Antônio Epaminondas e por tudo aquilo que você já fez pela educação pública de Mato Grosso. Muito obrigado. Mas quero agradecer também a contribuição da professora Helena Maria Bortolo e pedir a você, amigo telespectador, que não saia daí, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Conheça seu direito. Bom dia, trabalhadores da educação. Falo hoje sobre a aposentadoria, principalmente aqueles sindicalizados e sindicalizadas que estão prestes a aposentar. A dúvida a ser respondida é como se calcula a aposentadoria. Hoje se utiliza a média aritmética das contribuições previdenciárias ao longo da carreira do servidor. O que significa isso na prática? Significa que mês a mês do desconto previdenciário que é retirado do seu subsídio vai ser somado e dividido pelo número de meses ao longo da sua carreira. E isso vai ser somado e vai se dar então uma média que vai ser a base de cálculo para a sua aposentadoria. Sendo a sua aposentadoria integral, por essa regra, a média aritmética então será o todo da sua aposentadoria. Será o valor coincidente entre aquilo que é a média aritmética para aquilo que é o valor da sua aposentadoria. Caso a sua aposentadoria seja proporcional, haja uma diminuição em relação ao tempo de contribuição antecipadamente requerido para efeito da sua aposentadoria, será feito um desconto proporcional ao valor, então, da sua aposentadoria em relação àquilo que foi calculado como média. Então, você tem nessa fala alguns parâmetros gerais em relação a como se calcula a sua contribuição. Sempre lembrando de que como a sua média aritmética tem como base a contribuição previdenciária, quanto maior a contribuição previdenciária ao longo da sua carreira, maior a sua aposentadoria, até o teto da sua aposentadoria ser coincidente com o valor que você recebe hoje como subsídio. Se você, caro sindicalizado, sindicalizada do Sintep Subsede de Cuiabá, gostaria de saber mais informações sobre esse assunto, fique convidado a comparecer aos nossos plantões jurídicos. Muito obrigado pela audiência, fiquem conosco e vamos à luta! A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. A escola pública em destaque. Olá, bom dia! Para comemorar os 296 anos de Cuiabá, a Escola Municipal Professora Francisca Figueiredo, Caíque Eldorado, preparou um grande evento festivo com danças típicas, concurso de poesia com farta premiação, exposição de artesanatos e um delicioso chá com bolo oferecidos aos pais e alunos pela unidade escolar. Veja a nossa reportagem com as imagens do nosso cinegrafista Rogério Mourão.
Vem São Gonçalo, Mururu e Siriri. Cuiabá, Cuiabá, do Cochipó, do Ouro, da Manga e do Piqui, da Lixeira e do Jardim Araçá. A gente se sente bastante alegre por poder estar participando junto com a comunidade escolar, incentivando as nossas crianças a resgatar esse amor à pátria, o amor à cidade, amor à nação. Isso é muito importante, de uma forma bem lúdica, de uma forma que todos eles participam, e é importante, porque trazendo para a escola, eles sentem esse amor mais próximo, o amor entre a família, o amor entre os professores. Isso é uma atividade importante para todos eles. Foi um trabalho que a gente veio fazendo já há 2 meses, né, com as crianças, com os alunos. E nada melhor da gente hoje chegar, né, e ver que o resultado, né, deu resultado e que funcionou. E que nossas crianças realmente, né, aproveitaram o máximo conhecendo a cultura de Cuiabá. A gente começou trabalhando com eles na sala de aula, conhecendo, falando um pouco de Cuiabá, e a gente trouxe algumas discussões para a sala, né? E depois cada um produzindo em casa, eu fiz as correções e aí fizemos a seleção, né? Mas a gente trabalhou com semanas e semanas o tema Cuiabá em sala de aula para poder produzir o texto, né? Eu não sou cuiabano, hoje eu sou cuiabano de coração, né? Porque é de coração. Cuiabá é uma cidade de filé, maravilhosa, né? Os cuiabanos, em geral. Então, parabéns para 296 anos de Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá, cidade boa de se morar. Muita gente pra lá e pra cá. Como não posso pensar nessa cidade verde, verde de se alegrar. Cuiabá é a alegria, a paz e a harmonia, a virtude de viver, a razão do meu querer. O programa Sim TV fica por aqui. Eu, professor Firmino, me despeço de vocês. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.